O Clan é o rei demônio mais poderoso que existe e odeia a humanidade com todas as forças, mas o destino prega peças, porque no meio da missão para acabar com os humanos, um simples bebê derrete o coração dele, e sem entender direito como, ele acaba adotando a criança como a sua filha. A partir daí, o Clan precisa esconder os seus verdadeiros poderes e fingir ser só mais um perdedor comum, para poder viver entre os humanos. Quando a história começa, vemos uma menina acompanhando o pai na fazenda, e depois de terminarem o trabalho, ele chama ela para voltarem para casa. Ela dá uma olhada em volta da casa e observa um mapa de Ed, e percebe que logo além do mapa só tem escuridão, um breu total. Só o continente deles aparece ali, cercado por regiões completamente escuras, e curiosa ela pensa por que será disso, e sem segurar a curiosidade, ela olha pro pai e logo manda a pergunta: o que tem além da nossa cidade? Uma pergunta que nem o seu pai sabe responder. Ele percebe que ela realmente quer entender, quer saber mais, mas ele não tem como responder, porque também não sabe. Então seu pai explica que assim como ela, todo humano nasce curioso, quer descobrir e explorar. Só que todas as vezes que alguém tentou entrar nessas regiões sombrias, o final foi sempre o mesmo: destruição. Ninguém volta de lá. Seu pai conta pra ela que nessas áreas escuras existem 4 demônios, cada um guardando um ponto cardeal: norte, sul, leste e oeste de Ed. Todos os grupos enviados para tentar descobrir o que tem além foram dizimados, ninguém sobreviveu. Ela fica chocada, e isso significa que é algo realmente perigoso. Mesmo assim, isso não muda nada para ela. O pai diz que enquanto esses demônios não forem derrotados, ninguém vai conseguir descobrir o que existe por lá. Todo problema tem solução, ela pergunta. Então qual seria o desse? Então ele continua explicando que existem tesouros lendários usados por heróis nas batalhas. Só quem possui essas armas, essas espadas mágicas, conseguem enfrentar os demônios. E sem encontrar um verdadeiro herói, a vitória é impossível. Nisso a menina se empolga, ela quer ser uma heroína, ela quer lutar, e acredita que se conseguir a espada de Raiden, vai conseguir lutar também. E quando vencerem, finalmente vão poder ver o mundo além do mapa, e descobrir o que existe nas sombras. Anos então se passam, Alicia não é mais uma garotinha, agora ela faz parte do grupo dos heróis escolhidos. De olhos fechados, ela respira fundo, e os abre dentro de uma carroça que os leva até os limites da cidade. Ela segura um colar no pescoço e pensa no pai. Finalmente chegou a hora de lutar por sua terra. E ela não está sozinha, outros heróis estão indo junto. Durante a viagem, o grupo começa a conversar e se apresentar, e entre eles tem gente bem marcante, como Mainel, dono do tesouro de Yonkaion. Ele diz que nem sabe de onde veio. Quando olham para Alicia, pede para que ela se apresente. Eles ficam surpresos ao ver que tem uma mulher entre eles, mas ela nem liga e nem se apresenta. E conforme se aproximam das bordas do território, outro membro chamado Stefan, dono do tesouro de Teman, avisa que estão chegando, e eles sussurram entre si que esse cara é o mais forte dali. De repente a carroça para, e o cocheiro avisa que dali não dá para ir mais longe. Eles então começam a se preparar para descer, mas nem colocam o pé no chão e já estão sendo atacados pelos demônios. Alguns morrem ali mesmo, dentro do veículo. Stefan grita para todo mundo sair e lutar. O grupo desce em peso e ele organiza todo mundo em equipes. Os arqueiros e lanceiros já estão no combate. Ele então diz que vai fazer dupla com a Alicia para enfrentar o que sobrarem. A Alicia se junta com o Stefan e os dois vão abrindo caminho juntos. Ela é forte, carismática e acima de tudo tem uma baita consciência do que está ao seu redor. E no alto do monte à frente deles está um dos Lordes Demônios. Ele começa a falar sobre o mundo do caos e diz que o mundo nasceu do caos, e se isso for verdade, então ele é mesmo fruto disso. A batalha continua e os heróis vão avançando pelos morros e montanhas até alcançarem o topo. E Stefan está animado, sempre foi considerado o mais inteligente do grupo, então quer provar que faz jus ao título. Ele motiva todo mundo, dizendo que aquele é o dia em que vão ser reconhecidos como verdadeiros heróis, e que precisam mostrar isso para quem apostou neles. Quando chegam ao Monte da Lua, o Lorde Demônio aparece. A aparência dele é impressionante, para dizer o mínimo. Pele branca felpuda e um visual assustador. Ele é Clevites, o Senhor da Luz da Lua do Sul. O Stefan é jogado para trás com a pressão, e ele admite que o inimigo ali é
realmente apavorante, mas lembra a todos de que eles foram escolhidos para isso e têm uma missão. Todos são heróis e juntos vão transformar essa missão numa lenda. E enquanto se prepara para lutar, o Conclaves o ataca à distância e sem nem chegar perto empurra o Stefan contra a parede e o mata na hora. Todo mundo fica em choque, ninguém esperava que ele fosse cair tão rápido. Outro herói tenta assumir a liderança e encoraja os outros a lutarem, mas a Alice ainda está observando tudo com atenção, e conforme os heróis vão se aproximando de Clevites, ele os elimina, sem mover o músculo do lugar. É aí que a Alice entende tudo. Ela grita pro grupo que ele está atacando pelas sombras. Se eles quiserem sobreviver, precisam fugir das sombras dele. O pessoal se pergunta como fazer isso, mas ela já está em ação. A Alicia começa a pular pelas pedras da montanha e correr. A sombra vem atrás dela, mas ela consegue ver o ataque antes de acontecer, e é a primeira heroína a revidar um golpe, e os olhos de Clevites brilham surpresos. Talvez essa batalha não seja tão fácil quanto as anteriores, e ele não se importa muito, mas isso chama sua atenção. Faz 1000 anos que ele não se envolve com os humanos, e para ele os humanos sempre foram fracos como insetos, mas agora eles mostram força, têm um propósito, têm determinação. Ele não entende de onde veio isso, mas quer descobrir. Todos os heróis se jogam contra ele e todos morrem. E a última a cair é a Alicia. Ela voa pelos ares e fecha os olhos, aceitando o seu fim. Pede desculpas ao pai e lamenta não ter conseguido realizar o seu sonho. Na capital de Haidart, capital do reino de Haven, o povo vive sua rotina, sem fazer ideia do que está vindo, até que de repente Clevites surge da montanha diante da cidade, deixando todos apavorados, mas ele não ataca ninguém de imediato. Ele está apenas curioso, ele quer entender o que move aqueles humanos. Os heróis que invadiram o seu território diziam ter sido enviados pelo rei de Haven, então o plano agora é simples: passar por todo mundo e chegar até o rei. Os aldeões fogem desesperados, os cavaleiros entram em ação e trazem arqueiros e lançam flechas, mas Clevites nem se incomoda. Ele voa pelos telhados em direção ao palácio, querendo ver com os próprios olhos qual é a fonte de toda essa resistência. Os guardas reforçam a entrada do castelo e atiram várias flechas contra ele, mas nada o atinge. Ele observa os ataques e percebe, não são tão fortes quanto ele imaginava, ainda são fracos. Ele estende a mão contra o muro da cidade e ele desaba. Os cavaleiros percebem que não tem chance. Um deles corre até o rei para avisar que um demônio está atacando, e o rei não parece ficar surpreso. Se um demônio chegou até ali, só pode significar uma coisa: os heróis falharam. O rei se levanta e ele tem apenas uma coisa para proteger: a lâmina de Raiden, chamada Mana Hylarth. Outro cavaleiro entra dizendo que o inimigo é imparável e sugerem que o rei fuja, mas ele sabe que fugir seria inútil. Onde quer que vá, o demônio o alcançará. E enquanto os cavaleiros continuam lutando, o Clevites lembra da espada que a Alice usou contra ele. Mesmo que pouco, o ataque dela o afetou. E isso significa que, se deixados livres, os humanos podem evoluir e se tornarem perigosos. Ele nunca foi atrás dos humanos. Foram eles que quiseram invadir o território dele. E isso por si só já é motivo suficiente para ele revidar. O rei caminha até a porta secreta para proteger a lâmina, mas ao abri-la, Clevites já está ali. Pelo ambiente, acessórios e postura, o demônio já entende: aquele é o rei. E surpreendendo tudo e todos, ele fala em língua humana. O rei fica chocado. Um demônio não deveria saber falar assim. O rei reconhece quem está diante dele e Clevites afirma: ele é o único capaz de salvar a humanidade. Mas antes disso, quer fazer algumas perguntas, e as respostas vão decidir o destino de todos, não só os de Haven. As perguntas são simples: quem são vocês? Qual é o caráter de vocês? O que move vocês? E por que estão atacando o reino dos demônios? O rei orgulhoso se recusa a responder e diz que não deve satisfações a um demônio. Clevites nem repete e, sem hesitar, corta a cabeça do rei. Depois se afasta convicto de que os humanos são uma ameaça e devem ser destruídos, mas para isso ele precisa montar um time. Vai levar o tempo necessário, mas
mas vai reunir aliados. Enquanto caminha, ele ouve o choro de um bebê. Uma mãe ferida o segura com um pouco de força que ainda tem, e Cleavite se aproxima indiferente. Quando vê que é um bebê humano, ele quase ignora, mas a mulher com voz fraca o surpreende e pede que ele salve seu filho. Ele fica surpreso. Ela está implorando justamente para quem é o causador de toda aquela destruição. Ele diz que ela devia culpar o próprio filho por ter nascido humano, mas a mulher insiste. Um bebê não escolhe como nasce. Ele não liga, mas ainda assim propõe algo. Se ela quer tanto que ele salve o bebê, que o convença. Ela diz que está morrendo e que não tem como provar nada, mas acredita que um dia o próprio filho mostrará que vale a pena viver. Com isso, ela dá o seu último suspiro. Cleavite pega o bebê nos braços. Ele não está exatamente convencido, mas já que a mãe afirmou que a criança provaria o seu valor, ele pensa que não deve demorar tanto assim para um humano crescer. Então decide observar o que o pequeno se tornará. E esse, meu mano, foi o resumo do episódio 1 desse anime aí. E se você quer a continuação, já deixa aí seu like e se inscreve no canal. Também já deixa aí nos comentários a palavra arroz. Dessa vez vai ser arroz. E lembre-se, meu mano, o Dress Animes ama você.